Oi, eu sou a Vana Marte e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Mayombe, do Pepe Tela. Eu li esse livro do Mayombe, do Pepe Tela, para o livro dos desafios das leituras da FUVEST, e eu nunca nem tinha ouvido falar desse autor. E quando eu terminei de ler esse livro, foi um momento que eu fiquei grata por estar fazendo esse desafio, porque como eu não estou prestando FUVEST esse ano, se não fosse por causa do desafio, eu provavelmente nunca ia ler esse livro, ou muito dificilmente eu leria, porque esses livros que têm esse caráter mais acadêmico, né, livros que caem em prova, em vestibular, em concurso, esse tipo de coisa, são livros que as pessoas geralmente não leem, porque elas já têm a impressão de que são livros chatos. Então talvez se não fosse pelo desafio, eu não leria esse livro e seria o maior erro, porque esse livro é muito maravilhoso. Vamos começar pela capa dele, que aqui está em preto e branco, mas eu acho que vou tentar colocar aqui do lado a versão colorida, porque essa capa é linda. Esse livro não é o Mayombe, do Pepe Tela. Pra ser bem sincero, eu não sabia nem se o livro chamava Mayombe, do Pepe Tela, ou se o autor chamava Mayombe e o livro era Pepe Tela, porque eu nunca tinha ouvido falar desse autor, que depois que eu li o livro, eu descobri que é um autor angolano muito famoso, né, o Pepe Tela, ele é premiado e tudo mais, e esse não é o nome dele, esse é o nome de guerrilha dele, porque ele foi guerrilheiro MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, o Movimento Popular da Libertação de Angola, não lembro direito, eu coloco aqui embaixo o nome, e o nome dele de verdade é Arthur alguma coisa, e Pepe Tela era o nome de guerra, né, o nome da guerrilha que ele usava quando ele estava lutando pela libertação da Angola. Porque esse livro, ele é muito legal, mas eu preciso dar um contexto histórico antes de começar a explicar a história do livro. Ele foi escrito mais ou menos ali em 1970, 1971, mas ele só foi publicado em 1980, mais ou menos, porque foi quando a Angola conseguiu ser livre, conseguiu se libertar como colônia de Portugal. A Angola foi colônia de Portugal por muito tempo, e esse livro a história do livro se passa no período em que o Pepe Tela lutou contra a colonização a portuguesa na Angola. Só que esse livro não é autobiográfico, né, sobre ele, porém, segundo o próprio Pepe Tela, é sobre histórias que ele teve que vivenciar ali na guerrilha, e a princípio esse livro ele tinha uma cara meio que só de documentar o que estava acontecendo para o próprio Pepe Tela. Só que aí, conforme o tempo foi passando, os personagens foram ganhando vida e aí ele tomou uma cara bem mais fictícia, bem mais ficcional, e aí ele transformou num romance, porque a princípio ele mesmo tinha a ideia de fazer desse livro meio que só um diário, um documentáriozinho do que estava acontecendo ali, mas aí ele transformou esse livro num grande romance, e aí atribuiu esse livro realmente a um caráter fictício, assim. A revolução ali para a libertação da Angola, ela aconteceu mais ou menos ali desde os anos 60 e poucos até os anos 80, que foi quando a Angola conseguiu se libertar de Portugal. A colonização da Angola, ela se deu de maneira muito violenta. Os grupos de libertação eram grupos que faziam aquela guerrilha armada, né, violenta, tinham conflitos com o homem branco e tudo mais. A escravidão na Angola ela também se deu de maneira muito violenta e, enfim, né, foi um período bem feio da história angolana, que não é tão longe do que a gente imagina. Porque se a gente parar pra pensar que em 1980 foi quando eles conseguiram liberdade de Portugal, a gente pensa, nossa, né, é um país relativamente novo em termos de liberdade. Porém, depois que Angola se tornou um país livre, as coisas não melhoraram muito lá, porque tinham dois grupos grandes que lutavam pela libertação da Angola, que é o MPLA e o UNITA, que eu não lembro o que significa UNITA, mas eu coloco aqui embaixo também. E esses grupos entraram em conflito, então Angola viveu em guerra civil mais ou menos até os anos 2000, 2002, assim, Angola ainda estava em guerra, e essa guerra foi foi devastadora, assim, morreu muita gente, teve muito sofrimento, então, né, isso aconteceu na Angola na época do livro, mas aconteceu até, sei lá, 10, 12 anos atrás. Então o livro se chama Mayombe, e Mayombe é a selva, né, a floresta, na qual um grupo de guerrilheiros estava fazendo ali as suas ações da revolução. E o livro vai contar a história desse grupo de guerrilheiros, e não vai contar exatamente sobre a guerra, o que motivou a guerra, o que eles estavam lutando, esse tipo de coisa. Não é um livro tão político assim, embora ele tenha um pano de fundo político,
ele vai contar, na verdade, sobre a rotina ali da guerrilha, né? Como é que eles faziam para conseguir comida, como é que eles faziam para mobilizar a população, como é que eles esquematizavam os pequenos ataques, enfim, esse tipo de coisa. E cada personagem do livro, eles têm um nome que é o nome de guerrilha deles. Tem o Lutamos, que era um moço bastante engajado na luta, tem o Teoria, que era o professor do grupo. Então cada apelido que eles tinham era um apelido que era dado de acordo com algumas características deles. E esse apelido vinha depois de tipo um batismo, assim, quando eles chegavam pro grupo, aconteciam ali umas reuniões e dadas as características das pessoas, eles passavam a ter um determinado apelido. O comandante desse grupo, ele tem um apelido de Sem Medo, assim, medo no caps lock, e o subcomandante, que é o comissário político, ele tem esse apelido porque ele faz essa troca, assim, com a população, com os guerrilheiros, com as pessoas de um nível hierárquico mais alto na guerrilha, ele tem esse ar mais politizado, assim, e, enfim, cada um deles tem um apelido. O livro ele é em terceira pessoa, tem um narrador que conta a história, que vai dizendo, né, começo, meio, fim da história. Porém, no decorrer do texto, as vozes elas trocam, o foco narrativo troca. Então, o narrador tá contando a história, né, tal. Aí, de repente, vai começar um parágrafo e aí a voz vai mudar, vai dizer assim, eu, o narrador, sou Teoria. Aí ele vai fazer um pequeno texto ali, ou um texto grande, dependendo, um formato ali meio de carta ou de desabafo, contando a história dele, Teoria, ou uma lembrança do passado, ou a visão dele de alguma coisa que aconteceu ali. E isso acontece no decorrer do livro com muitos personagens. Então acontece com Teoria, com o Thanos, com o Sem Medo, com o Comissário, enfim, com muita gente isso vai acontecer. E o que é engraçado, que é curioso, é que isso acontece geralmente com os personagens que são menores, que não tem tanta participação na história, pelo menos naquele momento. Então, tem um momento que se dá tipo uma discussão, uma coisa meio tensa entre o personagem do comandante e do comissário. Mas quem vai fazer essa cartinha vai ser o personagem do Lutamos, por exemplo, para mostrar um outro ângulo de uma mesma história. Então, é muito engraçado que a estrutura da história, né, ela não é linear. E quando você menos espera, aparece esse outro narrador que vai contar a visão dele de um acontecimento. Ou vai contextualizar o porquê que ele está ali na guerrilha também. Esse livro, ele vai contar, além dessa rotina da guerrilha, ele vai dizer um pouquinho sobre como se dão os relacionamentos dos guerrilheiros, né, ali na selva e lá no birô, que é tipo um lugar administrativo pro qual eles procuram, sei lá, mantimentos ou roupas ou essas coisas, né, que é pra onde eles vão quando eles precisam de ajuda, que é o nível hierárquico mais alto da guerrilha, tá por lá. Então, vai contar um pouquinho sobre como eles se dão, como eles se tratam, o que acontece. A Angola é um país que ele tem muitas línguas, muitas tribos, sabe, muitas culturas diferentes dentro de um mesmo país. Então tem, sei lá, um montão de tribos, e pra guerrilha veio gente de todas as tribos. Então, lá no livro, o Pepetela ele mostra pra gente como uma determinada tribo gosta mais de quem é dessa mesma determinada tribo e trata com desconfiança quem é de uma outra tribo. E assim, então eles dentro ali do MPLA, né, que é um único grupo, ainda assim rola aquela diferença, aquele tratamento diferente, aquele preconceito e tudo mais. Então, enquanto eles estão ali, todos unidos, lutando contra um inimigo externo, que são os portugueses, aí tudo bem, todo mundo se dá bem, mas quando eles, sei lá, saem de uma determinada luta ou param de conversar sobre a colonização e conversam entre eles, surgem pequenas rixas, porque eles mesmos não se aceitam como iguais. Então tem até uma cena que fica muito óbvio isso, é quando às vezes os guerrilheiros eles começavam a conversar com o pessoal da tribo deles, na linguagem da tribo deles, para que os outros não ouvissem. Aí teve um momento que o Sem Medo, né, o comandante, chegou e falou assim: aqui todo mundo vai falar português, que é para todo mundo saber o que todo mundo tá falando, porque aqui nós somos um único grupo. E o comandante, né, o Sem Medo, ele era o personagem, de longe, assim, o personagem mais interessante da trama. E eu ousaria dizer que ele é o personagem principal, mas essa história não tem personagens principais. Mas ele tem uma figura de liderança muito forte, é um homem muito justo, muito ético. E ele não se deixa enganar pela guerrilha. Porque quando você está numa situação e você sabe que você está certo, aí você luta pelo que você acredita, você tem a ilusão de que depois que passou daquele momento que você lutou pelo que você acreditava, a vida vai ser perfeita.
Na guerrilha isso é assim, chegou um homem branco e tratou mal os homens angolanos e escravizou o povo deles e tomou as terras deles e tomou, sei lá, as riquezas deles. E eles todos eram contra esse homem branco, mas ele sabia que antes do homem branco já existiam problemas na Angola. Então ele sabe que assim, a partir do momento em que ele expulsar os colonizadores, ainda assim haverão problemas na Angola. Ele não se deixa vencer, ele não se deixa enganar por essa imagem de terra prometida que alguns dos guerrilheiros têm quando eles vencerem, né, quando eles libertarem a Angola. Então, ele é um personagem ético e correto e muito bacana. Eu gostei muito desse personagem. Era um personagem que eu li assim, depois que aconteceu alguma coisa que ele estava envolvido, eu falava, esse cara tá certo. Tem vários outros personagens grandes, porém esse é o personagem que é melhor retratado na história. Um outro personagem que também é muito presente na história é o comissário. Ele seria quase que o outro lado da moeda, porque enquanto o Sem Medo ele já é mais velho, já tá mais calejado pela vida e desacredita de algumas coisas, o comissário ele ainda é muito novo e ele ainda tem muita esperança e ele ainda é muito bonzinho, assim, muito cru pra vida. E eles mostram meio que os dois lados de uma mesma moeda, que às vezes você precisa ser bom e ter fé nas pessoas, mas às vezes você precisa desacreditar das coisas. E como Sem Medo é um pouco mais velho e o comissário é um pouco mais jovem, eles têm essa relação meio pai e filho, e eles trocam confidências, e eles trocam conselhos e tudo mais, e são personagens muito legais. Tem uma outra personagem que é um dos meus personagens favoritos do livro, acho que só perde pro Sem Medo mesmo, que é a Ondina. Ela é a única personagem feminina no livro, ela é noiva do comissário, e a Ondina, ela é uma mulher que tem uma determinada formação acadêmica, né, uma certa formação acadêmica, ela é bastante instruída, ela trabalha como professora na escola lá do Birô, né, na escola daquela parte mais administrativa da guerrilha, e ela é uma mulher muito inteligente, muito sedutora e muito certa do que ela quer. Eu acho que a Ondina, ela é uma personagem feminina do tipo que a gente se sente orgulhosa de ler um livro, porque ela não é uma menininha indefesa, em perigo, esperando o namoradinho vampiro me salvar ela. Ela é uma mulher que é muito certa do que ela quer, é muito certa das vontades dela, ela sabe muito bem onde que ela quer chegar, ela é muito livre quanto aos pensamentos dela, quanto à sexualidade dela, quanto aos desejos dela, e eu gostei bastante de ver ela retratada, ver uma mulher retratada dessa maneira num livro que é 99% masculino, só tem ela de personagem feminina, e eu acho que ela é uma boa personagem feminina, é uma personagem feminina que dá orgulho de ler. Não é essas Bella Swan, essas meninas dos 50 tons de cinza, que eu nem sei o nome, sabe? Não é essas menininhas indefesas. Ela é uma personagem forte que dá orgulho de ler. Além, né, do tribalismo, que acontece bastante no livro, e além da guerra em si, outro assunto abordado é o preconceito racial, né? Tem o personagem do Teoria, que ele é mestiço e ele sente que não se encaixa em nenhum grupo porque o pessoal da guerrilha é negro e os outros homens são, os portugueses são brancos. Ele é filho de uma negra com um comerciante português branco, e aí ele fica nessa dúvida de que grupo que ele pertence. Ele fica sentindo que ele tem que se provar, que ele tem que provar que é negro, como se a cor da pele dele fosse uma coisa que diferenciasse ele dos demais. E de certa forma, para ele e para alguns outros até diferencia, ele tem que ficar provando que ele é confiável, que ele é digno de confiança tanto quanto quem é negro. E é isso, enfim, né, é ridículo, uma coisa ridícula, mas acontece até hoje, né? As pessoas acham que você ser branco, ser negro, ser pardo, ser indígena, ser japonês define quem você é, o que você faz. É ridículo. Mas este livro é um livro muito bom. E eu comentei no meu vídeo de Iracema que esse é o livro que fala da colonização como ela realmente se dá. Com tristeza, com matança, com guerra, com fome, sabe? Com dor e sofrimento. E não o nosso livro de colonização, né? O nosso livro nacional de colonização, que é o Iracema, que traz uma visão totalmente utópica de como se deu a colonização, uma visão bem paz e amor de como se deu a colonização. É a maior mentira. Mas é claro que assim, né, Iracema bebeu da fonte do romantismo, no romantismo onde todos os heróis eram idealizados e livres de falha, e enfim, eu não vou falar de Iracema. Quer saber de Iracema? Tem vídeo no canal.
Mas eu gostei muito de ler esse livro, eu achei esse livro excelente. Eu acabei de ler o livro, eu precisei fazer um vídeo pra falar dele. Eu terminei de ler esse livro ontem e hoje eu tô aqui falando dele. Eu preciso dizer para as pessoas que esse livro é muito bom, que você tem que ler ele. Eu nunca tinha lido nada do Pepe Tela e eu estou ansiosa para ver outras coisas dele. Eu gostei muito, muito desse livro. Eu não sei se essa altura já vai ter post lá no blog sobre o livro, enfim, mas eu coloco o link aqui embaixo se tiver. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo seu curtir e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais para que todos assistam também. Não se esqueça de me acompanhar nas minhas redes sociais, sou Vanu Martin em todas elas, e sempre deixo o linkzinho aqui embaixo. O próximo livro que eu vou ler para esse desafio é o Sagarana, que deve estar entrando aqui no canal também nos próximos 15 dias. Então é isso, um beijo e tchau!